Olá! A necessidade de ter informação. Estamos conectados 24 horas e queremos saber tudo o que acontece no país, cidade ou na vida dos artistas preferidos. Mas como fica a relação entre o direito de resguardar a imagem, a liberdade de expressão e o exercício das profissões que dependem de fotos e vídeos? Para falar sobre o direito de imagem, o fórum de hoje recebe o professor de comunicação da Universidade de Brasília, Luiz Martins, e o advogado especialista em propriedade intelectual, José Walter Queiroz Galvão. Antes de iniciar a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem produzida pela nossa equipe. A tecnologia nos possibilita estar conectados 24 horas. As redes sociais estão ali ao alcance das mãos, nos aparelhos celulares. Com um clique, uma foto está disponibilizada na internet. Tanta facilidade abre as portas também para quem invade esses aparelhos em busca de dados. Mas uma lei sancionada em novembro de 2012 transforma esse tipo de prática em crime. A 12.737 trata dos crimes cibernéticos. Segundo a legislação, invadir computadores, celulares e tablets ou qualquer outro aparelho eletrônico alheio sem autorização para obter, alterar ou destruir dados é crime. Também será punido quem produzir programas de computador que permitam invasões. As penas variam de 3 meses a 1 ano de detenção e multa e podem aumentar para 6 meses a 2 anos, caso haja divulgação dos dados ou se estes forem segredos industriais, por exemplo. A norma ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. A atriz teve seu computador invadido e fotos íntimas foram divulgadas na internet. Mas apesar do avanço, segundo especialistas, a lei ainda não resolve todo o problema. É uma iniciativa tímida ainda, que cria alguns poucos tipos penais para condutas humanas hoje que não eram tipificadas no Brasil. Traz algum benefício, mas que notadamente foi feito às pressas para preencher pontualmente uma questão de fotos divulgadas de uma atriz, enfim, questões correlatas. Ou seja, falta uma iniciativa legislativa mais consistente, mais sólida para preencher essa lacuna que existe no direito brasileiro. Bom, para começar, o que a legislação brasileira fala sobre direito de imagem? Bom, na verdade, a legislação brasileira ela é bem ampla no que diz respeito a direito de imagem. Você tem lei de imprensa, você tem Constituição Federal, você tem Código Civil, mas essencialmente nós nos baseamos, quando nós estamos trabalhando com uma peça jurídica, se referindo a direito de imagem, nós trabalhamos com dois artigos fundamentais, que é o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, né, que assegura a todos, né, o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, né, e o artigo 20 do Código Civil, sendo que esse artigo 20 do Código Civil diz justamente que todas as pessoas têm o direito de ter a sua imagem resguardada, né, e dependendo de autorização, né, da pessoa, a divulgação de sua imagem, a publicação, né, enfim, qualquer tipo de uso que se faça da imagem de uma pessoa hoje, de acordo com a lei, necessita de autorização. Ora, professor, hoje quando se fala em direito de imagens, invasão de privacidade, se imagina muito os registros com fotos e vídeos. Mas existe outro aspecto que também deve ser resguardado, professor? Existe sim. A imagem é um patrimônio simbólico, porque é bom a gente fazer uma distinção entre imagem, conceito, reputação, prestígio, honra, dignidade e imagem, produto. Então, quando você relaciona uma coisa com a outra, ou seja, quando você relaciona um produto que é uma figura, que é uma foto, que é um filme, que é um vídeo, com o conceito de uma pessoa perante uma comunidade, uma sociedade, então você tem algo que pode promover ou pode causar dano. Então, a questão da finalidade, né? O uso, por exemplo, da imagem para fins de informação é um aspecto. Aliás, algo que é um direito, e é um direito humano, né? Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem o direito de informar e ser informado. Ou seja, hoje, com essas facilidades tecnológicas todas, nós podemos levar em conta um contexto novo e tecnológico que é o seguinte: qualquer pessoa pode ter o direito de informar. Atenção! A informação ela é uma utilidade pública, é um bem público e pode até ser um serviço ao público.
Então, nós estamos na questão de prestar uma informação. Isso difere muito do vandalismo, do voyeurismo, da espionagem, do furto da imagem. Ou seja, a questão da imagem está muito relacionada com que fim eu uso uma imagem. Agora, a gente entra numa discussão do dilema entre o direito à privacidade e o direito da liberdade de expressão. Hoje existe uma indústria das notícias sobre celebridades. E aí entra-se na questão de que é um direito daquele veículo de informar, de se expressar. Como fica esse dilema, doutor? O que acontece? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a proibição de censura é um preceito constitucional. Realmente, todos os repórteres, todas as emissoras de televisão têm esse direito de informar, mas como bem pontuou o professor, é um direito de informar. Por outro lado, existe também um preceito constitucional que é o que assegura o direito de imagem. Então, como que nós fazemos diante desses dois preceitos antagônicos? Nós temos que trabalhar com outro tipo de princípio que se chama de unidade constitucional. A gente tem que interpretar a Constituição como um todo. E existem algumas barreiras, alguns limites que devem ser obedecidos pelo profissional da comunicação. Então, ao mesmo tempo que existe esse direito de informar, e às vezes até o dever de informar, a informação tem que respeitar o direito à intimidade, à imagem da pessoa. E eu digo isso, inclusive, aproveitando que o professor estava falando, que quando há uma violação a um direito de imagem, essa violação pode ter uma repercussão tanto patrimonial quanto moral. E aí a gente já entra dentro do campo da responsabilização civil daquele que praticou a conduta ilícita, né? E é interessante notar o seguinte, que de acordo com uma súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, a violação ao direito de imagem para usos comerciais, ela implica em quase que automática indenização para a vítima. Ou seja, aquele que teve a sua imagem exposta e aquele que se aproveitou da imagem para fins comerciais, eles estão em rota de colisão, sendo que quando você aproveita a imagem de uma pessoa e a pessoa não ganha dinheiro com isso, ou seja, só aquele que usurpou a imagem que ganha dinheiro, a partir daí, basta estar configurado esse fato para que se gere um direito à indenização. Esse é o aspecto patrimonial. É o aspecto patrimonial. Por outro lado, quando você utiliza a imagem de uma pessoa de forma a causar dor, vexame, humilhação, expor a pessoa ao ridículo, nesse caso nós estamos dentro do campo do direito moral. E aí nós estamos trabalhando também com um aspecto muito próprio do direito de personalidade, sabe? O direito à imagem deriva do direito de personalidade. Apenas colocando aqui rapidamente. Direito de personalidade, você tem direito à vida, direito à honra, direito à imagem é um direito de personalidade. Geralmente, direitos de personalidade são indisponíveis. Ou seja, você não pode se matar. Ninguém pode se matar. Interessante isso. Nós somos proibidos de nos matar. O direito à imagem, ele é diferente. Ele é disponível. Você pode dispor da sua imagem e ganhar dinheiro com isso. Daí que surge o aspecto do dano patrimonial e o aspecto do dano moral. Ou seja, apesar de ser disponível, se você não autorizou, você será ofendido. Agora, como é que fica, então, a questão da realidade dos dias de hoje? Porque antigamente eu digo poucos anos atrás, 5 anos atrás, os paparazzos eram muito conhecidos, fotógrafos, cinegrafistas que ficavam escondidos, ficam ainda, mas em menor número. Porque a tecnologia veio e qualquer um se tornou um fotógrafo potencial. Então, a pessoa está de chinelo, buscando o filho na escola, e isso vira notícia porque a mãe de um coleguinha resolveu fotografar que ela tem um celular na mão que faz esse serviço. Como regular essa questão do uso dessa imagem por pessoas que não são profissionais da área, professor? Olha, a melhor e mais barata de todas as regulações é algo que não se tem dito, embora os profissionais do jornalismo já o façam, que é simplesmente pedir autorização. Você fotografou alguém
é interessante, pega um pedacinho de papel, chega lá e diz, olha, sua foto ficou tão boa, você me autoriza a publicar no meu blog, na minha coluna, no meu jornal, na TV, no meu vídeo? Porque aí a pessoa vai publicar, se ela não tem, se ela não está mal intencionada, se ela não quer simplesmente, como ele disse, se ela não quer simplesmente... Você sabe que entre os índios brasileiros existe uma crença de que a fotografia rouba a alma da pessoa, né? Então, assim, se alguém não está querendo roubar a alma do outro, então chega lá e diz, olha, por favor, sua foto ficou tão boa, me autorize, eu quero publicar no meu blog. Pronto, está resolvida a questão. Mais uma vez, eu queria ressaltar o seguinte, imagem produto, ela pertence a quem produz. Então, outro esclarecimento que muita gente assim, poxa, tiraram a minha fotografia, usaram e eu não ganhei nada com isso. Só que a imagem pertence a quem produz. E muitas vezes quem produz uma imagem está trabalhando para um veículo que tem até um contrato. Uhum. Tudo que eu produzi para uma revista tal, com o equipamento da revista tal, no expediente de trabalho, pertence não é nem ao repórter, pertence à empresa. À empresa. Uhum. Tá? Então, agora, eu vou citar um caso aqui absurdo. Uma vez, um fotógrafo e um repórter foram uma colônia de nudismo e tiraram fotos das pessoas. Né? E publicaram. Só que, ao invés de dar uma reclamação, o pessoal lá da colônia, que estava meio decadente, pouco frequentado, fizeram as fotos para colocar em camisetas e promover a cultura do nudismo. Só que aí tinha um problema, que disse, não, mas essas fotos têm direito autoral. Aí isso causou uma indignação, disse, poxa, as pessoas foram lá, tiraram fotos de nós, nus, e nós não temos direito a utilizar. Porque se você quiser usar, ainda mais para camiseta, fins industriais, tem que fazer um contrato. Então, mais uma vez, a foto, a imagem material, ela pertence a quem produz. Agora, o que pode acontecer depois é uma questão de como a pessoa retratada se viu. Se houve, por exemplo, uma quebra de decoro. Que é um campo mais ético do que legal e de propriedade. Tá certo. Olha, o assunto está ótimo, mas a gente vai para um breve intervalo e o Fórum volta daqui a pouco. Não saia daí. No Fórum de hoje estamos falando de direito de imagem. E agora eu levo a questão para o mundo das celebridades, que hoje é uma indústria que nós estamos vendo aí crescente e que é uma exposição da vida dessas pessoas, não só mais em jornais e revistas. Agora, as redes sociais, nós sabemos minuto a minuto o que acontece na vida dessas pessoas. Como fica? É um caminho sem volta, professor? Hein, doutor? É um caminho sem volta? Nós podemos ver isso mudar? Não, na verdade, acredito que a evolução tecnológica realmente contribui para a exposição da imagem. Isso não há dúvida, né? Como você mesmo pautou no começo da entrevista, os paparazzis estão sumindo, porque hoje todos são fotógrafos, né? Cinegrafistas. Então, o que ocorre? Realmente, a questão da celebridade, ela envolve o seguinte aspecto, é uma proporção inversa, né? Quanto mais pública é a pessoa, menor, diríamos assim, seria o aspecto de proteção para ela. Por quê? Porque ela se tornou pública, às vezes ela, mesmo não querendo se tornar pública, ela se tornou pública por algum ato que ela praticou e todos têm interesse. E todos também têm o direito de receber informações sobre aquela pessoa pública, né? Então, quanto maior a celebridade, menor o direito de imagem. Eu acho difícil de falar menor o direito de imagem, mas mais mitigado fica o direito de imagem dessa pessoa. O que não significa dizer que a pessoa não tenha o direito de imagem resguardado, né? Como, por exemplo, algumas fotos que tiraram do Ronaldo na Copa do Mundo, quando ele estava dentro do seu carro, conversando com sua namorada, fotos, por exemplo, da própria Carolina Dickmann, né? Quando ela estava com o seu filho, e aí fica aquela questão, mas ela estava em um ambiente público, mas o ato era privado.
Ah, mas a gente tem direito de receber essa informação. Mas qual informação? De que ela estava tomando banho na piscina com o filho? Que isso não é uma informação relevante, não seria uma informação pública, né? Então, existe aí um caráter um pouco... a tarefa do juiz é muito difícil. Agora, professor, com o mundo atual de exposição de redes sociais que viram fontes de notícia, como que fica a questão da ética? Como balizar isso? Toda pessoa tem em si uma pessoa pública e uma pessoa privada, né? Ninguém, por ir a público, perde a sua pessoa privada, né? Acontece que o muro da privacidade das celebridades vai baixando à medida que a pessoa vai ficando mais célebre, né? Então, essa pessoa, ela tem que se levar em conta o seguinte, que ela é notícia. Qualquer coisa que ela faça, onde ela aparecer, ou ela é notícia ou ela é curiosidade, né? E há, inclusive, essa distinção entre o interesse público e o interesse do público. Com relação à imagem, também funcionam os chamados delitos de honra, né? Os chamados crimes de honra. Também uma imagem, ela também pode ser injuriosa, ela pode, ou seja, injúria, difamação e calúnia, né? Uma imagem pode ser injuriosa, uma imagem pode afetar uma reputação e uma imagem pode induzir alguém a entender que uma outra estava cometendo um ilícito, sabe? Toda essa complexidade, eu acho que a imagem foi democratizada tecnologicamente, mas a responsabilidade também. Então, acho que falta, talvez, uma espécie assim, de educação com relação à imagem. Tá? O que o cidadão, eu acho que ele precisa ter hoje, e, aliás, esse tipo de programa cumpre essa finalidade, que é o tratamento da imagem não é mais o mesmo. Então, há pessoas, inclusive, que sabem até ganhar dinheiro com imagem, como? Tirando fotos incríveis, em momentos incríveis, para vender. Na Inglaterra, fotos indiscretas da princesa Diana chegavam a custar $1 milhão, ou seja, isso virava uma fortuna para quem produzia. Entretanto, mais uma vez, nós temos que ressalvar o seguinte: qual é a finalidade? Houve promoção ou houve dano? Porque as celebridades também se promovem por conta da imagem, não é isso? Então, a celebridade querer que a imagem dela só saia quando ela gostou, então a pessoa pública tem que tomar um pouquinho de cuidado quando ela sai em público. Na Inglaterra, isso resultou em regulamentações até do distanciamento que houve lá, que os fotógrafos têm que ter da celebridade. Lá houve um caso em que a namorada de um príncipe entrou na justiça para ter o direito de andar na rua sem ser fotografada. O que aconteceu? Não, o direito de não ser fotografada você não vai ter. Então, o que foi regulamentado foi o seguinte: uma certa distância, apesar das teleobjetivas, um certo assédio. Quer dizer, uma pessoa tem o direito de andar sem ter um batalhão de fotógrafos em cima. Agora, como regulamentar isto? A melhor forma de regulamentação, na minha opinião, nem é legal. Digamos assim, uma instância ética em que, uma ouvidoria pública de imprensa, por exemplo, um conselho de comunicação. E o melhor é que esses conflitos possam ser resolvidos de forma consensual, não litigante. Porque se toda pessoa, você já imaginou a vida de um artista, ele todo dia está num fórum, está no judiciário com o advogado dele. Existe, então, a gente não pode banalizar também. Tudo é crime, tudo é dolo, vou processar, Olha... Vira uma indústria inversa. Mas essa questão que o professor está colocando é interessantíssimo quando a gente se pauta nas redes sociais, né? Se nós observarmos Facebook, antigamente tinha Orkut, todas essas questões que envolvem a rede social, hoje, se por um acaso houver, e aí não é instância judicial, uma instância, entre aspas, administrativa, em que os próprios canais de comunicação, como o Facebook, etc., eles estão disponibilizando a possibilidade de denúncias. Em resumo, né? A melhor reparação é você se retratar no ambiente no espaço e no ambiente e no contexto
em que a ofensa Aquela foi imagem cometida. foi divulgada. Agora, o doutor começou a falar da questão de denúncia. As redes sociais têm. Tem esse caminho, tem outros caminhos para se denunciar esse tipo de abuso? Existem. Na verdade, o professor colocou uma coisa muito interessante, que é a questão da regulamentação. E a denúncia tem muito a ver com isso, né? Porque no Brasil não existia ainda uma lei propriamente dita para punir esse tipo de ato, de uso indevido de imagem, né? E agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Vulgarmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, onde se procura, de certa forma, limitar um pouco essa ação de hackers, de crackers, de pessoas que roubam de tablets, de computadores, até de telefones celulares, imagens de outras pessoas para divulgar e para fazer uso comercial disso, né? Então, o que acontece, né? Há uma instância, diríamos, administrativa extralegal, que é os próprios meios de comunicação em massa, de divulgação, redes sociais, redes que trabalham com a internet, já estão criando campos específicos para as pessoas denunciarem fotos, imagens abusivas não autorizadas, e a própria lei, tentando acompanhar a evolução tecnológica, e eu acho que está correto isso, tentando acompanhar a evolução tecnológica, está criando mecanismos de regulamentação, uma legislação específica aplicada contra hackers, contra crackers, que invadem todos os tipos de equipamentos eletrônicos, e com uma punição para esse tipo de conduta que vai variar de 3 meses a 1 ano de detenção, sendo que, quando praticada contra autoridades e quando há uso comercial, esses fatos são agravantes, né? Pode aumentar em até 2 vezes, aumentar em 50% a pena. Ou seja, hoje existe uma tendência de regulamentar... O início de um processo de regulamentação. De regulamentação por conta dessa revolução tecnológica que nós temos envolvendo meios de comunicação. Mas veja bem a diferença de contexto. Uma pessoa arrombar literalmente a porta ou a segurança de um computador, invadir, retirar de lá uma imagem, e a câmera como uma extensão do olho que vê o mundo. Sim. Tá? Então, assim, tudo que há no mundo, a diferença é que antes da existência de tantos mecanismos de registro em suporte, é que antes as pessoas só viam e diziam, poxa, como eu queria ter fotografado isto, como eu gostaria de ter filmado, né? E outro contexto é alguém sorrateiramente, criminosamente, invade e retira da propriedade, da intimidade de alguém, um produto chamado imagem. E vende e ganha. E vende e ganha, ou seja, e ainda premiado por isso, ou seja, isso dá lucro. Então, acho que o fato é o seguinte, nós não temos algo ainda, digamos assim, um PROCON da mídia, sabe? Se um produto causa dano, a pessoa vai ao PROCON, só que em termos de mídia, o que está envolvido reputação, está envolvido cidadania, mas nós não temos, é uma lacuna, nós não temos ainda um lugar, uma instância, um balcão onde a pessoa vá lá e facilmente e consensualmente resolva um conflito relacionado com o uso de imagem. Antes de terminar nosso programa, eu gostaria de tocar num assunto que eu achei bastante pertinente, que é também o dever de se divulgar, quando é de interesse público e até mesmo de legalidade. O senhor deu um exemplo, a questão dos soldados americanos. Quando a imagem... Pois bem, então esses são dilemas. Muitas vezes, se uma imagem não for fotografada, e às vezes até com câmera oculta, porque tudo tem um lado, quer dizer, o Código de Ética do jornalista diz não se deve usar câmera oculta. Entretanto, muitos crimes e muitas situações de direitos humanos, como o caso do Iraque, de guerra, muitas vezes aí é o dever, a pessoa tem até o dever de fotografar e publicar, a despeito das consequências. Por quê? Às vezes é uma causa humanitária e às vezes... E a questão que a gente sempre tem que ressaltar é o seguinte, o uso da imagem é sempre mais cuidadoso quando envolve criança e intimidade de família. Então, muito cuidado com a proteção à criança. Mas muitas vezes o uso da imagem serve para denunciar situações de violação de direitos humanos. Aí é a questão de que eu devo publicar,
Não é uma questão assim de que eu não devo nem fotografar. Eu devo fotografar e devo denunciar. Agradeço a presença dos senhores aqui no fórum e o programa fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Luiz Martins e do advogado José Walter Queiroz Galvão. E você pode rever esse e outros programas na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão de tema para a nossa equipe. O e-mail é o fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Até lá!